Algumas pessoas dentro da Escritura Sagrada já deixaram Jesus impressionado. Hoje eu vou mostrar 3 personagens que fizeram isso com Jesus e vou mostrar no final desse vídeo como nós nos comportamos e que às vezes nos atrapalhamos no nosso relacionamento com o nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos ao Confraria Bíblica, eu sou Mateus Ganga. Aqui nesse canal a gente fala sobre como é importante conhecer a Escritura para se relacionar melhor com Deus. Se você é novo por aqui, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação, pois toda semana tem vídeo novo. E hoje eu vou mostrar esses 3 personagens, começando pela história de uma mulher que tinha um problema grave. Ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos e isso incomodava muito. Quando Jesus está passando pela cidade, cercado por uma multidão, ela tem a ideia de se aproximar dele e tocar nas vestes dele. Porque pela fé dela, se ela tocasse nas vestes, ela seria curada. Então, ela se aproxima dele e quando ela toca em Jesus, ele diz aos seus discípulos, alguém me tocou. Eles falam, Jesus, mas isso é impossível. Nós estamos no meio de uma multidão, várias pessoas te tocaram. E ele diz, alguém me tocou porque de mim saiu o poder. Então essa mulher se apresenta diante dele e diz, fui eu que te toquei e eu fui curada de um problema que eu tinha há vários anos. E Jesus se admira com ela e diz, sua fé te curou. O segundo personagem é um centurião romano que vem pedir ajuda para Jesus, a história é muito conhecida, para um servo dele. Ele não pede ajuda nem para ele, e nesse momento Jesus se disponibiliza a ir na casa do centurião. E o centurião diz uma frase que é usada em todas as missas da Igreja Católica, que é, o Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha morada, mas se o Senhor disser uma palavra, ele será salvo. E isso demonstra que o centurião entendia qual era a autoridade de Jesus, o tamanho da autoridade que ele tinha. Nesse momento, Jesus diz o seguinte, olha, em toda Israel eu não vi tamanha fé. Jesus fica muito impressionado com a fé de uma pessoa que possivelmente não acreditava no que os judeus acreditavam, que idolatrava outras pessoas, que tinha outros deuses, que era totalmente diferente, mas que naquele momento se entregou diante de Jesus e pediu ajuda e teve fé na autoridade que Jesus exerce sobre a terra. E o terceiro personagem que eu quero mostrar é de um chefe dos publicanos, a história também é muito conhecida. Os publicanos eram pessoas que trabalhavam para Roma cobrando imposto dos judeus. Então eles eram vistos como inimigos. E esse homem, Zaqueu, ele era um chefe dos publicanos e ele era muito rico. E ele está tentando ver Jesus, quando Jesus está passando com a multidão por Jericó. Jericó é um lugar onde Deus operou um grande milagre e Jesus está passando por ali. Zaqueu, como ele era de baixa estatura, ele sobe numa árvore para ver Jesus. Quando Jesus vê Zaqueu, ele fala, Zaqueu, desce daí que eu vou comer na sua casa hoje. E todo mundo que está em volta de Jesus começa a discutir entre si. Mas ele vai comer com os pecadores mais uma vez? Por que ele faz isso? Quando Zaqueu chega diante de Jesus, ele diz, Senhor, se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver. Eu vou devolver 4 vezes mais. O coração de Zaqueu está muito arrependido, tem muita coisa acontecendo ali dentro. E aí Jesus se alegra demais e fala, hoje chegou salvação nessa casa, por causa do arrependimento de Zaqueu. Não porque Jesus, a salvação em pessoa chegou, mas porque ele alcançou salvação, alcançou favor diante de Deus. O que eu quero dizer com essas 3 narrativas desses personagens que impressionaram Jesus de alguma maneira? É que em todas as vezes que eles aparecem, existe ao redor de Jesus uma multidão andando. E na nossa vida, no nosso tempo, nós precisamos nos questionar qual personagem nós somos dentro dessas histórias. Se nós estivéssemos andando ali naqueles lugares, nós seríamos a multidão ou nós seríamos essas pessoas que mergulharam profundamente na presença de Jesus e alcançaram não só favor diante dele, mas a admiração dele? Porque muitas vezes nós temos agido como a multidão. Jesus ele é claro com alguns religiosos daquela época. Vocês, além de não ajudar as pessoas a chegarem a mim, vocês atrapalham. É como se vocês estivessem na porta do céu filtrando quem entra e quem não entra, e vocês mesmos não entram. Ou seja, eles estavam na presença de Jesus o tempo todo, andando com ele, e algumas pessoas que chegavam como um centurião romano, como um publicano, que não era visto como uma pessoa religiosa, como essa mulher que estava há anos talvez afastada da sociedade por causa da doença dela, quando tem a oportunidade única de se apresentar diante de Jesus, eles mergulham profundamente nesse lugar e alcançam a admiração, deixam Jesus impressionados com a fé, com o arrependimento, que é o que é pregado por Jesus. Jesus sempre disse, arrependei-vos, pois chegará o reino dos céus.
Tenham uma fé muito grande, vocês farão grandes coisas, não só como as que eu faço, mas até maiores do que as que eu faço. Então nós precisamos aprender com esses personagens a sermos profundos na nossa fé, a mergulharmos no relacionamento com Deus e não como uma multidão que fala sobre Jesus, que vê onde Jesus está, que diz que conhece Jesus, mas e que em nenhum momento mergulha em um relacionamento profundo com Ele. O relacionamento com Deus muda a nossa história. O Evangelho é transformador, ele nos afeta quando nós conhecemos a realidade da história de redenção que Deus tem preparado desde o início da fundação do mundo. Jesus veio para nos salvar, deixou o Espírito Santo para nos ajudar a ser o nosso auxiliador na nossa caminhada de fé. Nós só precisamos nos lançar aos pés dele, nos lançar diante dele, mergulhar nesse lugar de arrependimento, de fé e de transformação. Se você veio até aqui e gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva aí no canal. Toda semana, como eu disse lá no começo, tem vídeo novo. Comente aqui quais personagens você quer ver aqui nesse canal. E um grande abraço e que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.